Amém? Olá, você que está nos assistindo pelo Face, seja bem-vindo. Nós estamos falando aqui sobre os sonhos de Deus e estamos lendo aqui Josué capítulo 14, versículo 6 ao 13. Bom, queridos, você que está aqui conosco, quero te dar aqui que os nossos sonhos, todo tipo de sonho, ele é um anseio realmente universal, e é bom sonhar, porque sonhar motiva as pessoas. Essa é a verdade. Eu gosto muito de sonhar os sonhos de Deus. Mas aqui, quando nós estamos falando de sonho, nós não estamos falando dos nossos sonhos. Esse tempo que você está sendo ministrado sobre sonhos, tira do cavalinho aí, irmão, desmonta aí desse cavalo, porque nós não estamos falando dos teus sonhos, nós estamos falando dos sonhos de Deus para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está falando dos sonhos que Ele tem para a sua vida. Então esses sonhos são sonhos a níveis diferentes. Então já começa a tirar isso daí. Eu sei que você deve ter seus sonhos, mas o que eu quero que você entenda é tempo de você começar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Então, quando nós estamos falando desses sonhos, nós vamos entender que os sonhos de Deus, eles não acabam. Não importa o tempo. Deus falou algo para você, se você crer, ele vai se cumprir. E qual é a promessa? Só você vê a vida de Caleb. Ele tinha 45 anos, quando resolveu crer que a terra era dele, quando resolveu crer que ele ia possuir, que aquilo era herança. Infelizmente teve que pagar um preço por causa dos outros, mas com 85 anos ele vai ali cobrar sua herança e ele toma posse daquela herança. Amém? Então a palavra de Deus, eu gosto de dizer isso, vai passar céus, vai passar a terra, mas a palavra de Deus ela sempre vai permanecer. E a palavra de Deus é uma promessa, a palavra de Deus é o sonho para a sua vida. É essa palavra que vai se realizar na sua vida. Amém ou não amém? Você tem um sonho humano, carnal, você pode ver que esse sonho muitas vezes vai trazer para você cansaço, vai trazer para você sofrimento. Você vai perceber que isso não é de Deus, porque o sonho de Deus, ele não te desanima. Se você crer nesse sonho, ele te coloca para cima, ele te fortalece, ele te capacita para que você chegue ao alvo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, nós não estamos falando nessa manhã da nossa realização pessoal, né? Da nossa satisfação pessoal. Nós estamos falando dos sonhos de Deus. Querido, é isso que é gostoso, porque você vem para a igreja não para ter um culto voltado ao homem, mas para ter um culto voltado a Deus. Como é bom você vir para a igreja e você entender que Deus está sonhando coisas grandes sobre a sua vida. Que Deus não é doido ao escolher você. Talvez você não acredite em você, mas Deus acredita em você. Ele entregou algo poderoso para você. E a única coisa que Ele fala para você é o seguinte: acredite em mim, acredite na minha palavra, busque isso, porque o que eu tenho para você, se você quiser, se você crer, vai acontecer em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Hoje estamos aqui, pode dar glória a Deus. Vou dar um outro exemplo. Às vezes, você pode ter tido um sonho, de repente você está pensando aí, mas eu sonhei alguma coisa. Eu sonhei algo e eu conquistei isso. Agora eu faço essa pergunta. De repente você pode ter sonhado, você conquistou, mas e aí? O que esse sonho, isso que você conquistou, está trazendo para você? Às vezes está trazendo tristeza. Às vezes você está desanimado. Às vezes está cabisbaixo, está derrotado. Você sonhou, você lutou para conquistar, conquistou, porque todo mundo que luta vai conquistar. Mas esse sonho não trouxe o resultado que você queria. E o problema todo é esse: está colocando a culpa em Deus. Esse negócio, porcaria que eu conquistei aqui. Mas você não quis sonhar, você não quis conquistar. O problema foi que você não foi em busca de Deus para perguntar a Deus. Um exemplo é assim: às vezes a pessoa entra num trabalho, ele está vendo, eu fui lá, conquistei. Mas aí está lá escrito na ficha: trabalha das 6 às 22. Ele sonhou, ele conquistou.
Mas aí ele está lá, você vai visitar a pessoa, estava triste porque estava desempregado, mas agora está trabalhando, mas aí o emprego não está trazendo alegria. Não foi sonho de Deus isso. Não foi sonho de Deus. Às vezes a pessoa abriu um comércio, aí está lá e o comércio não está trazendo alegria. Talvez não foi o sonho de Deus. Tinha lá a piriguete e tinha lá a piriguete. A piriguete é Karina. E tinha a mulher de Deus. O certo, humanamente, espiritualmente dizendo, a mulher de Deus. Não, mas Karina, cara. É um exemplo, tá, gente? Você está filmando aqui, pelo amor, nem direto para ninguém, pelo amor de Deus. A gente tinha lá. Aí, o que acontece? Escolheu, todo mundo falando. Não. Mas escolheu. Foi lá, casou. E aí, para que a gente casa? Para ser feliz. E não no destino fala feliz, né? Feliz. Aí a gente chega e aí, meu, como é que tá? Foi um sonho que ele teve. Ele lutou para conquistar, mas não era o sonho de Deus. Alô? Alô? Quantos estão aqui? Amém. Então, eu quero te ensinar um tema hoje, é como viver os sonhos de Deus. Como é que eu vivo os sonhos de Deus? Primeiro, como é que eu vivo os sonhos de Deus? Primeiro, eu preciso alinhar os meus sonhos com as promessas de Deus. Como é que eu vivo os sonhos de Deus? Primeiro, eu tenho que alinhar os meus sonhos com as promessas de Deus. Aí quarta-feira você vai ouvir de novo de um dos nossos líderes ou de quem foi escolhido aí. Vai ser tremendo, porque eles vão estar numa unção dobrada. Aleluia! Então, versículo 7, está escrito lá, versículo 7. E versículo 7 e o versículo 9. Diz, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. Aqui não era o sonho dele, era o sonho de Deus. Deus queria colocar o povo na terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Ele começa a alinhar o desejo dele com o desejo de Deus. Veja, eles estão caminhando na direção de Deus. Eles saíram da terra, porque Deus disse, vocês vão sair dessa terra aqui do Egito e vão para o meu sonho. O meu sonho chama Canaã. O meu sonho é colocar vocês ali. É ali que vocês vão herdar. Então Caleb está se alinhando com a promessa de Deus. Versículo 9. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor Deus. Como é que eu persevero no sonho de Deus? Anote isso aí, primeira coisa. Como é que eu persevero? Como é que eu alinho os meus sonhos com a promessa de Deus? Primeiro, querido, qual é o sonho de Deus para a nossa vida? Você vai dizer assim, eu não sei. Você pode dizer assim, o sonho de Deus para a minha vida é que eu case, tenha uma casa própria, tenha carro. Estou sendo muito exagerado nisso, mas às vezes você não entende qual é o sonho. Qual é o sonho de Deus? Primeiro, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Escreva isso. Você tem que se alinhar com isso. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Primeira coisa. Segunda coisa, ser uma pessoa frutífera. Salmo 1 diz que nós temos que ser árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual vai dar seus frutos na estação própria. Então Deus nos chama de árvores. Então o próximo sonho de Deus é, eu tenho que ser frutífero. Então quando eu olho para alguém e falo, você, minha vida, não está alinhado com o sonho de Deus. Então o segundo sonho de Deus para a sua vida é você ser frutífero. Segunda coisa, terceira coisa, para você alinhar teu sonho com as promessas de Deus, é ter um ministério abençoado. Querido, presta atenção, não é estar aqui atrás do púlpito, é exercer o teu ministério, homem como sacerdote, mulher como sacerdotisa, aquilo que Deus quer te dar um ministério. Se você é casado, você vai ter exercer teu ministério dentro da sua casa. Então,
tem que ter um ministério abençoado. Quando você está ligado a Deus, tudo que você coloca a tua mão, você é abençoado. Amém ou não amém? Quarto, anote aí, ser saudável. Esse é o sonho de Deus. E você tem que alinhar a tua vida a isso. Deus quer que você seja saudável, fisicamente e emocionalmente. Fisicamente e emocionalmente. Tem que ter... Irmãos, eu não estou dizendo que às vezes a pessoa veio lá do norte, trabalhou com a enxada, não sei quanto tempo, e agora está aqui em São Paulo, vivendo muito bem. A carne vai falar daqui a pouco, querido. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que vive toda vez com problemas, tanto no físico como também no emocional, porque às vezes está com mágoa, está com ressentimento, e ali está com aquelas enfermidades. Ela não está alinhada ao sonho de Deus. Você pode ver que Caleb estava dizendo, olha, eu tenho mais vigor, eu tenho mais força agora do que quando eu tinha 45 anos de idade. Tem gente que nem chegou a 45 anos e já está morrendo. Aliás, eu vou fazer 45, 21 de maio agora. Glória a Deus. Então, né, tem gente que não está como Caleb. Então, veja bem, o sonho de Deus, você tem que focar. O meu sonho é a vontade de Deus. Então, eu tenho que ser saudável fisicamente e emocionalmente. Se você não é, busca aqui. Vem para nós, vamos orar por você. Isso vai acontecer. Outra coisa, qualidade de vida. Qualidade de vida. Deus quer que você tenha qualidade de vida. E não, qualidade de vida não é você ser rico, ser milionário, bilionário. Eu estava falando para alguém, nem lembro mais, que a palavra certa de você ser próspero é o seguinte, é você não dever para ninguém. O mais próspero que existe é aquela pessoa que não deve para ninguém. Se você não deve para ninguém, no seu amor, como diz a palavra, você é uma pessoa próspera. Então você está alinhado ao sonho de Deus. Olha para o irmão pessoal, diga assim, você está entendendo? Fale para ele assim, então é hora de você alicerçar os seus sonhos com a promessa de Deus. Comece a visualizar esses sonhos. Concretize esses sonhos. Fala assim, quando você foca nesses sonhos de Deus, você vai ter força, confiança necessária para que esses sonhos sejam realizados. Quando você vê alguém desmotivado, não está sonhando o sonho de Deus. Está sonhando os próprios sonhos dele. Alô? Quando você vê alguém focado no sonho de Deus, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Pastor, quando é que a gente vai subir um monte? Pastor, vamos fazer jejum. Pastor, me ensina isso daqui. Pastor, você vê uma pessoa focada nisso, ela está sonhando os sonhos de Deus, querido. O que vai acontecer na vida dessa pessoa? Ela vai bombar, vai ser um grande líder em nome de Jesus. Amém ou não amém? Outro tópico: perseverar e esperar o tempo de Deus. Persevere e espere o tempo de Deus. Então, versículo 8 do capítulo 14. Versículo 8 diz assim do capítulo 14: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus. Então veja, perseverança. Ele teve que andar com murmuradores. Ele teve que ver durante 40 anos os homens de guerra, os murmuradores morrendo. Mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Versículo 10 diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando com Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Então olhe para o irmão e fala assim: meu irmão, Caleb perseverou contra as dificuldades. Então persevera. Qual é o primeiro? Alinhe. Qual é o segundo? Persevera no sonho de Deus, querido. Comece a buscar, porque Deus vai começar a dizer assim: olha o que eu tenho sonhado para você. Persevera. Às vezes você começa a andar com tantos murmuradores
com tantas pessoas mentirosas, com tantas pessoas que não conhecem a Deus, que você esquece dos sonhos de Deus para a sua vida e começa a sonhar os sonhos deles. Então, fala, tu com o irmão fala assim, sai fora! Não, faz dar um empurrão nele assim, sai fora! Então, veja bem, quem tem que discernir não é o pastor e a pastora, quem tem que discernir é você. É você. Então, cuidado para que as pessoas não te parem. Cuidado, você fica imaginando andar 40 anos. Sabe que aqueles homens que murmuraram, eles mudaram? Eu acho que se eles tivessem mudado 40 anos, Deus tinha poupado eles, porque Deus é misericordioso. Sim ou não? Mas durante 40 anos eles continuaram murmurando. Então, veja bem, toma cuidado para você não ser contaminado por esses murmuradores. Olhe para o irmão e diga, irmão, tem um sonho de Deus para você. Acredite nesse sonho. Vai buscar esse sonho. Alinhe a tua vida com esse sonho. Alguém está dizendo que você não vai dar certo. Alguém está dizendo que você não vai prosperar. Alguém está dizendo que você não vai ganhar almas. Alguém está dizendo que esse negócio de célula é loucura. Alguém está dizendo que você nunca vai ser um líder de sucesso. Isso são os murmuradores. Mas o sonho de Deus para a tua vida é colocar você em cima, não embaixo. É colocar você com cabeça e não com cauda. É fazer de você ganhador de almas. É usar você cheio do Espírito Santo. Você vai curar muitos enfermos. Aponta o dedo para essa pessoa e fala, você vai curar muitos enfermos. Você vai ressuscitar muitos mortos. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Você vai pregar para multidões. Muitas pessoas vão se render. Esse é o sonho de Deus para a tua vida. Alinhe esse sonho com a tua vida. Discirna as circunstâncias. Discirna as pessoas. Fala, circunstâncias e pessoas. Discirna. Persevera. Faz como Caleb, persevera. Eu estou perseverando em seguir o Senhor. Então, nós precisamos sobreviver aos momentos de extrema dificuldade. Sobreviva. Se você me ligar hoje, daqui a pouco não vai ligar não, porque a gente vai dar... Mas se você me ligar, sabe qual é a única coisa que eu vou fazer, irmão? Eu vou orar. Porque às vezes a pessoa fala, ei, você não está entendendo, eu estou te ligando para você vir aqui, para você passar a mão na minha cabeça, para você fazer cucu dadá. Eu vou falar, não vai dar. Eu vou falar, ei, você tem que discernir a circunstância. Você tem que discernir a circunstância. Discerna o que está acontecendo. Porque não adianta você ficar gugu dadá. Toda vez que você quebra a madeira, discerne. Sonha. Sonhou, vai vir alguma coisa para te prender. Mas persevera. Porque Deus prometeu, Ele vai te dar com certeza em nome de Jesus. Fala para o irmão que está chorando. Espera no Senhor, meu irmão. O cumprimento desse sonho. Espera no Senhor. Pode ter certeza que vai chegar gente e vai falar, ó, a Thaís, ela não tinha esse sonho. Meu Deus! Olha aí! Meu Deus! Ela não tinha, eu estou mentindo, não. Ela não tinha esse sonho, não tinha mesmo. Mas aí eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar e aí ela acreditou, ela começou a sonhar, deu tudo certo. Mas no meio desse sonho, porque nós namoramos 4 anos, quase 4 anos namoramos, querido, quantas pessoas não vieram para tentar pagar tudo isso da vida dela? Deu para você entender, irmão? E literalmente é tudo isso. Deu para você entender? As circunstâncias. Quantas vezes nós não brincamos, queremos parar, desistir, não casar mais, nem ficamos noivos, né? Nós, compromisso, casamos.
Mas muitas circunstâncias aconteceram. Mas nunca parei, irmão. De vontade tinha. Dá uma vontade. Mas eu nunca parei de sonhar o que Deus tinha para minha vida. E ela pegou o gancho e disse: esse negócio deve ser bom. Um dia eu estava orando no monte com ela, a gente estava orando para a gente poder casar. Estava eu, o pai, o filho, o Espírito Santo e a sogra. Tinha alguns irmãos mais. Sabe o que aconteceu? Deus me mostrou, tinha um cara lá na escola, ó, falando assim para ela: olha, você vai casar com esse cara? Esse cara que é velho, o safado queria entrar no sonho. E falando para ela: você vai casar, você é louca, meu, você vai estragar a sua vida, meu. Eu estava lá no monte orando, aprendi com a Meire. Eu olhei para ela, falei para ela, ó, tem alguém querendo estragar teu sonho. Não foi muito assim, mas ela percebeu, foi isso é verdade. Tinha alguém já, ó, querendo. Mas ainda bem que ela perseverou, irmão. Ó, tudo isso. Aleluia. E tudo isso já deu 2 filhas para ela. Aleluia. Deu você entender, irmão? Fala pro irmão. Você está entendendo, querido? Vamos lá, terceiro estágio. Terceiro estágio é o seguinte. Ó, qual foi o primeiro? Não, primeiro. Aí, qual foi o segundo? Agora o terceiro. Esteja disposto a lutar, querido. Ai, pastor, eu tinha que falar disso. Não é certo. Eu tenho 3 tópicos, eu estou falando, né, em cima disso. O terceiro tópico é o seguinte: está disposto a lutar pelos sonhos. Pergunta para a pessoa que está falando. E aí? Cara, você não está disposto a lutar pelo teu sonho? Não adianta se alinhar, você vai descobrir. Imagina, fica imaginando. Ó, fica imaginando. Eu fico imaginando o dia que o meu nome irá chamar. Mas tudo bem. Eu fico imaginando, dá medo, te dá até medo. Porque a gente está orando no salão de 1000 metros. Aí a gente está sonhando esses sonhos. E eu já sonhei, até falei para ela, já sonhei até com a cor já. Tive um arrebatamento esses dias aí, de sono mesmo. Tá dormindo aí eu sonhei, só que eu não posso falar, né? Porque o inimigo fica querendo saber. Mas eu fico imaginando, quando aparecer. Eu posso contar um pecado? Posso contar? Tá ao vivo, vou contar um pecado. Eu passei num lugar, mas não era esse lugar, tá? É melhor a gente fazer desculpa assim. Eu passei num lugar aqui quando a gente foi aniversário da sua filha. Não, foi no salão agora. Foi da Esther ou foi da Esther? Quanto tempo faz? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Isso, 4 meses? Então, a gente se perdeu, não achou. E eu parei num lugar, porque a gente estava perdido, eu parei num lugar e eu olhei no salão. Estava lá, todo pichado. Estava escrito assim uma placa: aluga-se. Falar com o proprietário. Eu olhei e falei assim: meu, que lindo, que maravilhoso. Eu já imaginei a igreja lá, né? Mas o que aconteceu? Eu falei: não, mas é muito grande para mim ainda. Passei ontem. Está lá a placa de uma igreja. Eu me alegrei pela igreja. Não posso falar o nome da igreja. Eu me alegrei pela igreja, mas ao mesmo tempo falei: eu não sonhei, outro sonhou no meu lugar. Pegou o prédio todo. É uma placa linda lá. Glória a Deus pela igreja. Eles prosperem muito mais. Mas Deus me deu um ensinamento. Eu vou te mostrar. Você está disposto a lutar? Quando Deus mostrar um salão para que vai vir fisicamente, Ele vai fazer a mesma pergunta: você está disposto a lutar? Caleb estava disposto. Porque a gente vai olhar para o dinheiro, a gente vai olhar. Deus vai perguntar: você está disposto? Olha o que diz versículo 11. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para como para quer dizer, o Senhor vai mostrar, irmão. Quando você se alinha, quando você persevera, Ele vai mostrar. Só que a pergunta que Ele vai fazer é o seguinte: você está disposto a lutar? Versículo 12.
Agora, pois, ele disse: dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, que eu já disse para vocês, cidades fortificadas, e eles eram gigantes. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Qual é que vai ser a nossa resposta? Você está disposto a lutar? O Senhor é comigo, então estou disposto, eu vou vencer. Querido, deixa eu te falar uma coisa: novo nível, novo ciclo sobre a nossa vida. Grandes coisas virão para a sua vida, mas se você não estiver disposto a lutar, não vai adiantar nada sonhar, não vai adiantar nada alinhar, não vai adiantar nada perseverar. E toda vez que você se depara com aquele gigante, o nosso gigante é o nosso salão. Amém? O meu gigante é o nosso salão. Ou não sei o que é o teu gigante, se é a tua empresa, se os teus negócios, eu não sei qual é o teu gigante. O Senhor vai te perguntar: você está disposto a lutar? Caleb, ele estava disposto a lutar pelo seu sonho. E diz aqui, como algo para si, a promessa. Ele sabia que Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, nós temos, fala para a pessoa: você tem que lutar pelo teu sonho. Então, para nós terminarmos, é o seguinte: o sonho de Deus vai se concretizar na sua vida. Você pode profetizar isso na vida do seu irmão? Fale assim: porém, depende da sua caminhada em direção à vontade de Deus. Fale assim: porém, não adianta apenas ir. Você tem que sair da tua zona de conforto. Vocês entenderam? Você vai querer uma coisa a mais, você tem que pagar a mais. Tudo que você quiser a mais. Então eu tenho que sair da minha zona de... Fale para o irmão que está sonado: sai da sua zona de conforto. Fala de novo: sai da zona de conforto. E aí os milagres vão acontecer na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Para nós terminarmos, irmãos, não duvida. Você tem uma aliança com o Senhor. O que Deus prometeu, se você se alinhar, isso vai se cumprir na sua vida. Fique em pé, em nome de Jesus. Quantos aqui têm sonhos a Deus? Quantos aqui têm sonhos de Deus? Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus.